Ok. Bom dia. Meu nome é João Batista Mares Guia. Eu trabalho na área da educação básica desde 1989. Algumas de vocês não tinham nascido ainda, talvez a maioria. Eu fui secretário municipal de educação em Contagem durante 4 anos, até 92. Depois eu fui secretário de Estado da Educação de 95 a 98, quando nós implantamos o Programa de Capacitação de Professores, o PROCAP. Alguém aqui fez o PROCAP? E implantamos o PROCAD, Programa de Capacitação de Dirigentes Escolares, PROCAD. Alguém fez? Também os cantinhos de leitura, a nucleação de escolas rurais, a municipalização dos anos iniciais, em alguns casos dos anos finais, para que o Estado pudesse se concentrar melhor na área do ensino médio. Daí em diante, a partir de 1999, eu passei a trabalhar como consultor em educação básica. Eu trabalhei junto a 6 secretarias estaduais de educação, inclusive o Ceará. Trabalhei com o Banco Mundial em vários países da América Latina e nos últimos anos, para deixar de férias tanta viagem, tanto avião, eu me concentrei mais em Minas Gerais, fazendo consultorias às secretarias municipais de educação. Hoje eu trabalho com Ouro Preto, Conceição do Mato Dentro e 2 municípios no norte de Minas. 4 municípios, portanto. E faço algumas palestras, alguns seminários, como ontem e anteontem fiz em Viçosa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Infantil e o Departamento de Ciências Sociais. Então é nisso que eu trabalho. O meu trabalho tem uma característica marcante, que é transformar teoria em metodologia. Eu sempre me perguntei, como consultor, como é que eu posso ajudar o diretor de escola, o pedagogo que está na escola, o professor em sala de aula e os colegas de secretarias de educação. Então, tentei me colocar sempre na posição do outro e transformando, por exemplo, BNCC, o planejamento semanal de aulas com base na BNCC, seguindo a orientação da educação integral e o trabalho baseado em habilidades, isso posto como metodologias de fácil aplicação em sala de aula. Eu parto de um pressuposto. Meu colega professor é professor e, portanto, fez uma escolha muito bonita e tem responsabilidade pela escolha que fez. Portanto, eu pressuponho que um professor, qualquer que seja, ele tem como dever ético e profissional conhecer a legislação que dispõe sobre a educação, a Constituição Brasileira, a Lei Orgânica e os regulamentos da Secretaria Municipal de Educação. É quase que trivial falar de direitos e deveres de um professor. Por exemplo, eu ouvi aqui algumas manifestações que foram muito importantes para registrar fato, a vida como ela é, o problema de um professor internalizar que é dever de ofício dele trabalhar em equipe com os colegas, produzindo os planejamentos semanais de aula e cumpri-los com eficiência e eficácia e observar resultados. Isso é o óbvio, mas o fato que fica é que nem sempre o óbvio é observado por todos e adequadamente cumprido por todos. Isso nós temos que fazer acontecer, todos nós. Secretaria Municipal de Educação, diretor de escola e coordenador pedagógico. Nós temos que trabalhar essa trindade, falar a mesma linguagem e conversar diretamente com os professores, e, em alguns casos, esse diretamente, com elegância, ser um diretamente assertivo, afirmativo, porque professor algum tem direito a negligenciar os seus deveres. Ninguém negligencia os seus próprios direitos. Se negligencia deveres, é porque está negligenciando a sua responsabilidade ética e profissional com o mais vulnerável na cadeia, que é o aluno. Isso vai repercutir na sala de aula e no aprendizado do aluno.
Então, essas coisas, se vocês me permitem, eu recomendaria. Nós não deveremos ocupar muito tempo com isso, não. É partir do pressuposto que até o final desse mês de março, todos os professores dessa rede terão muito claro para si que, doravante, esta rede de ensino trabalha com planejamentos semanais de aulas que devem ser cumpridos com eficiência e eficácia e produzir efetividade na forma de resultados e que não é aceitável negligência em relação a isso. Ponto. Do mesmo modo, vocês imaginem qualquer empresa, qualquer trabalhador em qualquer empresa, inclusive trabalhador intelectual, que negligencia com isso. Se o professor que negligencia estivesse numa escola particular, na qual os pais dos alunos pagam mensalidade, isso não ocorreria jamais, porque um pai não concordaria em pagar uma mensalidade tendo um professor negligente que não cumpre o óbvio, que é fazer um bom planejamento e executá-lo de modo ótimo. A direção cairia e isso não perduraria por 24 horas, senão simplesmente a escola fecha. Por que na escola pública, onde está o Brasil real, onde estão as crianças e os adolescentes mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico e cultural, isso vai ser tolerado? Não é questão de intolerância, é questão de coerência mínima fazer cumprir a lei. Fazer cumprir a lei é um dever de todos nós, como cumprir a Constituição que diz lá. É direito subjetivo do aluno o ingresso, a permanência e o sucesso através de uma educação de qualidade. Isso está escrito na Constituição do Brasil. Não se discute mais, cumpre-se. A fase da discussão passou. Foi lá no processo da Constituinte, quando o Brasil inteiro foi a Brasília e debateu, e debateu, e debateu. E depois houve uma segunda jornada de amplo debate que se estendeu por 6 anos no Brasil. Foi o processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Começou em 2011 e culminou em 2017. O Brasil inteiro discutiu a Base Nacional Comum Curricular. Está claro lá, na BNCC, o que se espera do professor. Ou até antes da BNCC, quando vamos, após a Constituição de 88, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, coordenada pelo então senador Darcy Ribeiro, aprovada em 1996 e debatida há 3 anos no Brasil, o artigo 12 e o artigo 13 são muito claros em relação a deveres de professor. Não só o professor tem um dever de elaborar e cumprir bem. Lá não fala planejamento semanal de aula, fala planos de aulas, uma linguagem mais antiga, como também participar e cooperar na elaboração e na implementação do projeto político-pedagógico da escola. Essas coisas são contratuais. O que é um contrato? Se você põe a palavra contrato diante do espelho, vai aparecer o inverso. Trato com. Ninguém é obrigado a assinar um contrato de trabalho. É um trato com o outro voluntário, que as partes contratam regras com expectativas de processos e bons resultados. Isso é contratual. Se é contratual, por definição, quem assina um contrato deve conhecer os termos do contrato. Se assinou o contrato, assumiu compromissos. Portanto, isso não está mais em discussão. É para fazer cumprir. Eu conversei com os nossos colegas diretores de escolas que, quando decisões como essas são implementadas, a linguagem tem que ser a da Trindade. A secretaria fala uma linguagem e essa linguagem é reverberada e fortalecida na escola pela mesma linguagem do diretor. Se o diretor chega na escola e diz, quando há alguma resistência de alguns professores, essa é uma decisão da secretaria. Espera aí, diretor. Você aqui não representa também, além da autonomia da escola, a secretaria? O seu cargo não é um cargo sistêmico? Então é uma responsabilidade sua também. Isso vale para vocês como coordenadores pedagógicos que são líderes dentro da escola. E as lideranças têm que ser fomentadoras de uma cultura institucional, formação de consensos verdadeiros e fundamentais, de tal modo que o professor que tenda a ser um pouco negligente, ele não encontre brecha em alguma eventual contradição entre a linguagem do coordenador pedagógico, a linguagem do diretor e a linguagem da secretaria. Porque aquele que não tem seriedade, ele vai agir como a água. A água adapta-se ao recipiente que a contém, adquire a forma do recipiente, porque não tem personalidade própria.
E isso, infelizmente, acontece entre alguns humanos coleguinhas nossos. E nós não podemos dar trégua para que isso aconteça, desde que nós pensemos, em primeiro lugar, no aluno que tem direito subjetivo constitucional a ensino e aprendizado de alta qualidade. Quando eu falo alta qualidade, não é apenas aprendizado razoável, não. É padrão Sobral, mais do que a proficiência, a excelência. Sobral tem 30 mil alunos na rede municipal, provavelmente 28 mil são pobres, e, no entanto, Sobral começou com IDEB 2,7 em 2005 e Sobral chegou em 2023, após a pandemia, a IDEB 9,6. Todas as crianças de Sobral, do filho de médico ou do empresário, a filha da varredora de rua, são brilhantes e sabem tudo e dominam todo o currículo. E por que Ouro Preto vai ser diferente? São mais inteligentes do que nós? Não. Não são. Só que fizeram a coisa certa o tempo inteiro, durante muito tempo e juntos. Não é? Então, eu acho que isso é o suficiente e a fazer acontecer. Chama o professor e tem uma conversa, e o diretor tem uma conversa. Olha, eu fiz isso a minha vida inteira, como secretário municipal, como secretário estadual, não tive problema. Procap e Procad, especialmente o Procap, foram cumpridos. Eu pagava um salário insuficiente, não tinha dinheiro, e as pessoas fizeram durante 2 anos um curso de 4 horas por semana, sem receber remuneração, além da jornada de trabalho, que não tinha suspensão de aula de jeito nenhum. No começo houve um rumor, depois adoraram o curso, fizeram e foram certificados, e a vida continuou. E o resultado foi o quê? A rede de ensino, não é o secretário, a rede de ensino ganhou o primeiro lugar nacional nas avaliações do aprendizado feitas pelo Ministério da Educação. Passamos de 5º lugar em 95 para 1º lugar nacional em 97. Eu fico muito triste quando eu olho as nossas Minas Gerais hoje, com a IDEB 6,2 nos anos iniciais, tinha que ser 8, IDEB 4,9 em Minas Gerais nos anos finais, tinha que ser 7, e IDEB 4 no ensino médio tinha que ser no mínimo 6. Então nós estamos mal. Eu vou até falar um pouco sobre resultados aqui. Mas Ouro Preto tem tudo para ser a Sobral de Minas Gerais. E não é em muito tempo, não. Não é em muito tempo, não. Porque eu estou sentindo aqui a afinidade entre prefeito e secretaria, a equipe da secretaria, as conversas do primeiro encontro com os diretores foi muito esperançoso, e eu acho que o nosso aqui também será esperançoso. Pelo que eu assisti na primeira parte, que gostei muito, cumprimento a equipe da secretaria por ter apresentado de modo sistemático o programa de trabalho, né? E as intervenções que eu ouvi de vocês foram muito animadoras, colocaram questões muito pertinentes. Bem, nós teremos, pela programação, um encontro mensal com você. Doravante vão ser encontros mais prolongados, ou uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, em separado com os diretores, em separado com vocês. Esse primeiro tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é como se fossem orientações pedagógicas para o planejamento semanal de aulas. Casou com o que eu ouvi aqui. Eu ia até trabalhar um outro tema, mas esse outro tema eu vou antecipar enviando através da secretaria para vocês um arquivo que é uma metodologia, depois eu falo sobre ela, e esse aqui também vai para vocês. Vocês vão receber ainda nessa semana esse arquivo. Eu quero começar comentando com vocês, porque nesse ano nós teremos mais uma avaliação bianual nacional feita pelo Ministério da Educação na forma da Prova Brasil, aplicada aos alunos do 5º e aos alunos do 9º, língua portuguesa e matemática. Vamos aqui fazer uma breve recapitulação de como funciona a Prova Brasil. Primeiro, todas as questões são baseadas na BNCC, na forma de habilidades. Porque são habilidades, em geral, as questões são interdisciplinares ou, pelo menos, convergem em 2 disciplinas. Por exemplo,
Eu me lembro de uma questão muito interessante em ciências, elaborada para crianças do primeiro ano. É mais ou menos assim. Selecionar, aí a professora explica às crianças o que é selecionar, ou escolher, verbo no infinitivo, que é o comando cognitivo, que é o que é uma competência. Uma competência é um comando cognitivo mais estrito ou mais amplo. Então, escolher ou selecionar 3 partes do corpo humano. Aí a criança escolhe a orelha, o nariz e o pé. Isso feito, desenhar as 3 partes. Desenhar, aprenderam com quem? Com a educação infantil. E a gente, às vezes, negligencia a educação infantil. Se nós adotarmos a filosofia pedagógica da educação infantil nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio, nós vamos fazer assim, ó. Não há filosofia pedagógica melhor. Não há. É perfeita, é completa, embora não trabalhe com disciplinas. É aquilo. Aquilo ali é o modelo ideal. E continua a questão. Desenhar as 3 partes selecionadas. E, por fim, explique oralmente para os seus colegas e para a professora as funções das 3 partes do corpo humano que você escolheu. O que são funções? Para que servem? Qual é a utilidade? Qual é a aplicabilidade? A criança vai dizer o pé para andar, o nariz para cheirar, o ouvido para ouvir. Está de bom tamanho, não está? Para uma criança de 6 anos de idade, está ótimo. O que ela fez? Selecionou. É uma competência cognitiva. Quem sabe selecionar, sabe distinguir, sabe classificar, sabe assemelhar, sabe relacionar. Tudo isso são competências cognitivas. Relacionar com. É trivial? Não. Selecionar, assemelhar, diferenciar, são competências cognitivas. Se a criança não aprende isso na educação infantil, vai ter muitas dificuldades no processo de alfabetização. Muitas dificuldades. Não é? Porque vai ter que aprender o que deveria ter aprendido antes, não é? E a vida continua, porque no processo alfabetizador, ela vai desenvolver algo muito superior: alfabetizar-se. Alfabetizar. Ler, interpretar, escrever. Né? Bom, a Prova Brasil se compõe de aproximadamente, eram 30, acho que 24 questões. Como é que ela funciona? Por que quando o Ministério da Educação remete às escolas os resultados da Prova Brasil, o Ministério nos informa que os resultados expressam o perfil de aprendizagens das crianças do 1º ao 5º ou do 6º ao 9º, se a prova é aplicada somente ao aluno do 5º e ao aluno do 9º. Parece contraditório, mas não é. Por quê? Porque das 24 questões, 18, seja em língua portuguesa ou em matemática, se reportarão a habilidades do currículo de língua portuguesa do 5º ano, distribuídas entre oralidade, entre leitura, interpretação, um pouco de gramática e leitura literária, com interpretação literária. São 5 eixos da língua portuguesa na BNCC. 18 questões em 24, portanto, 3/4 reportarão a habilidades que supostamente tenham sido estudadas pelos alunos ao longo do 5º ano, com graus diferentes de desafio e dificuldade. Questões mais simples, questões um pouco mais desafiadoras, questões intermediárias e algumas questões um pouco mais complexas, como, por exemplo, o aluno ler e interpretar um texto alfanumérico. Tem um enredo textual e tem um gráfico e uma tabela conexos. O aluno, se não souber ler a tabela e não souber ler o gráfico, ele não vai conseguir resolver a questão. Portanto, pressupõe que na hora da matemática, o 5º eixo, que é a estatística, que trabalha com gráficos, já deverá ter sido trabalhado com os alunos, porque a criança de 5 anos, quando conclui o 2º período da educação infantil, você diz a ela: quantos alunos tem na sua turminha? 20. Quantas meninas? 12. Quantos meninos? 8. Vamos fazer um gráfico de barras? Vamos. Júlia, faça um traço aqui embaixo. Ela faz. Pedro,
faça agora um traço para cima. Ele faz, que ele não vai entender ainda o que é vertical e horizontal. Você já pode até introduzir. Agora alguém vem aqui, por favor, e ponha do número 0 ao número 20, sobe até numa cadeirinha, não tem importância. E vai fazendo tracinho e numerando até 20. Quantos meninos são? 12. Então vamos no número 12, pá. O que você vai fazer? Um tracinho para cá, outro para cá. Vamos colorir de azul? Vamos. 12 meninos, representados graficamente num retângulo verticalizado. Quantas meninas? 8. Cadê o número 8? Está aqui. Vamos puxar de novo isso e fazer isso? Vamos. Vamos colorir de verde? Vamos. Está feito o gráfico de barras. A criança, no segundo período do pré-escolar, é a última habilidade do campo de experiência chamado medidas, proporções, grandezas e estatística. A última habilidade é elaborar e interpretar gráfico de barra simples. Se você interrompe esse processo nos anos iniciais, essa criança vai perder 4 pontos da Prova Brasil, que em geral caem em 4 questões, contextos alfanuméricos. Então, são 18 questões que se reportam ao 5º ano. São 4 questões que se reportam ao 4º ano. São 22. Uma questão para o 3º ano e uma questão, uma habilidade do 2º ano. São 24. Imagine que o aluno acerte as 6, que corresponde ao 2º, 3º e 4º ano, e erre as 18 do 5º ano. Qual é a análise pedagógica desse resultado? Embora aos 10 anos e matriculado no 5º ano, esse aluno apresenta competência cognitiva, domínio de habilidades esperado de um aluno de 9 anos, concluinte do 4º ano. Defasagem escolar de 1 ano de aprendizagem. Imagine que esse aluno erre 23 questões e só acerte aquela respectiva ao 2º ano. Qual é a interpretação pedagógica? Embora com 10 anos no 5º ano, ele apresenta um perfil cognitivo em matemática esperado de um aluno de 7 anos de idade, concluinte do 2º ano. É por isso que responde pelos anos iniciais e não apenas pelo aprendizado do aluno do 5º ano. É assim que funciona a Prova Brasil, para matemática e para português. Como é que você interpreta o resultado da Prova Brasil? Quem recebe o resultado da Prova Brasil, de acordo com o número de alunos, vai se lembrar. A nota que a escola recebe, língua portuguesa ou matemática, não é na escala de 0 a 10. Não é nota 7, ou 6, ou 9, ou 8, ou 10, ou 4. Não é. É uma escala muito esquisita, muito esquisita. Começa com 0 e termina em 450. De 0 a 149 é o aluno que nem passou pela pré-escola e que não consegue sequer identificar as vogais do alfabeto. De 150 a 175 é o aluno que já concluiu o 1º ano e entrou no 2º. O 2º, obviamente, perto dos 175, 174. Aqui. Como ele está no 5º ano, claro que o desempenho é insuficiente, está no nível 2. 175 a 199 é o aluno que concluiu o 2º ano e entrou no 3º ano. Desempenho, se o aluno do 5º ano está aqui, é básico. Ele talvez tenha condição mínima de progredir na escolaridade, porém com grande dificuldade, com grande defasagem. Ainda não tem, por exemplo, escrita ortográfica. Lê com fluência, mas não lê com fluência todos os suportes textuais. Suportes textuais como poesia ou texto literário, ele tropeça. 200 a 224 é o aluno concluinte do 4º ano. 225 a 249 é o aluno do 5º ano. Quanto mais perto de 249, melhor. E acima de 250 é o aluno avançado, que conclui o 5º ano. Qual é o resultado do Brasil na Prova Brasil? 202. Está perto do 200. 202, está aqui, ó. Nível 4. Isso aqui eu estou copiando o MEC. É como o MEC apresenta. Se eu fosse fazer
A minha conceituação aqui era insuficiente 1, insuficiente 2, básico, proficiente 1, proficiente 2. É como eu faria. Aqui está amaciando, por assim dizer. Mas, então nós precisamos chegar aqui. Nós precisamos estar aqui, no mínimo no verde. Eu não me lembro agora qual é a posição de Ouro Preto no último IDEB e, portanto, em correspondência à Prova Brasil. Bom, que nota é essa? Como é que eu leio isso? Como é que eu entendo esse resultado? Muito simples. Vamos fazer a metáfora da prateleira. Eu tenho uma prateleira embaixo, que é de 0 a 149, que já sabemos que é um aluno pré-alfabético. Eu tenho uma segunda prateleira, que é de 150 a 250, ou a 274. É dos anos iniciais, nos vários estágios, como eu acabei de explicar. De 275 a 349 são os anos finais. Aplica-se a mesma lógica. De 350 a 450 é um ensino médio. Por exemplo, a média de Minas Gerais no ensino médio, o IDEB, é 4. 2023, 4. 2021, 4. Não avançou nada. O que significa IDEB 4 para o ensino médio? Portanto, o resultado da Prova Brasil, SAEB, foi muito ruim. IDEB 4 significa que, em média, tem os alunos que foram muito bem, tem um campo intermediário e tem um vasto campo que não deu conta do recado e está longe disso. Um IDEB 4 no ensino médio, Minas Gerais, significa o seguinte, que os alunos concluídos no ensino médio aos 17 anos, em Minas Gerais, nas escolas públicas, em língua portuguesa e matemática, exibem um perfil de domínio cognitivo em matemática e português esperado de um aluno concluinte do 7º ano do ensino fundamental, defasagem de 5 anos na escolaridade. E fica o governo do estado de Minas Gerais fazendo propaganda dizendo que a educação básica pública na rede estadual está bem. Bom, então eu não entendo mais nada. Talvez eu esteja errado. É impressionante. Propaganda aceita tudo, né? Ok? A mesma coisa. Ó. Aqui são os descritores curriculares, no caso de língua portuguesa, os tipos textuais, né, os suportes textuais, etc. Vocês veem no 5º ano. A criança já trabalha com reportagens e contos, cartas e poemas, letras de música e contos, consulta verbetes, lendas e contos, trabalha com poemas e tirinhas, vai percorrendo todos os suportes textuais anteriores, vai introduzindo fábulas, contos e cartas, decorrente do uso de pontuação e assim por diante, tirinhas, enfim, trabalha reportagens, trabalha com todos os gêneros textuais. Como é que o aluno vai dar conta de ter o domínio disso? Se no nosso planejamento semanal de aula, toda semana tiver 2 episódios de conto e reconto, 2 episódios de leitura de leite, 2 momentos na sala de aula em que criança do 1º e 2º ano juntas, em par, produzem textos com desenho, colagem, colorido, mas também palavras simples, frases simples, períodos simples e assim por diante. E do 3º ano em diante, sozinho, ele escreve 2 redações, ou no mínimo 1 por semana. Se ele fizer 1 por semana, serão 4 por mês, 8 por bimestre. Vezes 4 bimestres serão 32 redações ano. É um livrinho, ele agora é um escritor. Escola tem que ser de escritores e de leitores, intérpretes e que sabem fazer cálculo e resolver problema. Isso é o básico do básico do básico. Aí começa a história, para a gente sair da proficiência. Aqui o que é? Aqui é matemática, que é um pouquinho diferente, porque língua portuguesa tem 9 níveis na escala e a matemática tem 10 níveis. Então, a nota de matemática e português não são comparáveis, porque as escalas são diferentes. Essas escalas aqui são chamadas de escala de proficiência. Proficiência é um conceito usado em pedagogia no mundo inteiro.
É um conceito universal. O que é a proficiência? Dado um referencial curricular, qual? BNCC. Espera-se que todos os alunos, sem admissibilidade de exceção, aprendam, satisfaçam as necessidades básicas de aprendizagem em língua portuguesa e matemática e outras disciplinas, por ano da escolaridade, ao longo da escolaridade, todo o ensino fundamental, por exemplo. Isso é que é a proficiência. Para garantir elevação na proficiência, nós temos que fazer monitoramento de processo. Monitoramento 1 é o professor na sala de aula, que se é um bom professor, toda sexta-feira ele avalia o aprendizado dos seus alunos. Toda sexta-feira, não é por mês, não. Onde menos coordenador pedagógico não precisa fazer yoga, nem precisa entrar em academia. Vai andar pela escola, especialmente dentro de sala de aula, ele já faz academia fazendo o trabalho. É acompanhando a sala de aula, assistindo 20 minutos da aula de uma professora sem falar nada. É da rotina, todo mundo já sabe, é papel do coordenador. Verificar se o plano de aula no papel está sendo cumprido na vida real, como está sendo cumprido, se a professora está mantendo o aluno enturmado para um ver o crânio do outro, ao invés de cada um ver a beleza do rosto, dos olhos do colega, você fazer uma meia-lua, você põe os alunos fazendo trocas visuais, trocas emocionais, conversas, intercâmbio, diálogo, vida. Você põe um aluno vendo o crânio do outro, a primeira coisa que o aluno vai fazer é puxar conversa com quem está do lado. Aí eu, professor, vou dizer, fulano, não conversa, vou perder 10 minutos da aula para administrar proibição de conversa enquanto eu dou a aula, escrevo no quadro, viro de costas, projeto e tudo mais. Ou os alunos são protagonistas, têm intercâmbios entre si, até visuais, emocionais, linguísticos, o tempo inteiro, mediante orientações didáticas do bom professor e da boa professora, que não abdica de realizar o currículo da BNCC, mas realiza o currículo da BNCC do jeito certo, para que os alunos aprendam. O que é aprender? É conhecer nível teórico e saber fazer, aplicar o conhecimento abstrato, fatos, relações entre fatos, conceito, relação entre conceitos, relação entre fato e conceito, generalizações e assim por diante, aplicar na resolução de um problema concreto. Piaget, uma coisa é a individuação. Quando eu saio do abstrato e vou para o concreto resolver o problema, ninguém vai fazer isso por mim. É na minha mente que eu me apropriei do conhecimento, vou aplicá-lo, transformá-lo para resolver um problema. Isso é a individuação cognitiva. Não há como substituir o indivíduo nisso, nem a inteligência artificial. Se ele foi capaz, ele se apropriou, se tornou de alguma forma autor. Quando ele se sente autor, ele tem um crescimento emocional, nunca mais vai esquecer aquilo porque criou um significado para ele. Quando não tem significado, só é memória. 6 meses depois ele esqueceu tudo. Tudo. O que o professor tem que fazer? Esse tipo de desafio em sala de aula, todo dia, não é só o para casa, não. Se não fizer e ficar só na exposição de conteúdo e vamos em frente, porque tem mais habilidades para o aluno aprender, o aluno memoriza até certo ponto. Chega um certo ponto que ele não aguenta mais. Né? Ainda mais o nosso aluno da vida contemporânea, que dependendo do pai e da mãe dentro de casa, ainda bem que proibiram o celular, ele vai ficar nos joguinhos com os coleguinhas, eu não sei quantas horas na tela do computador ou na tela do celular. Isso o exaure, os joguinhos têm desafio a cada minuto. Chegar numa sala de aula com a professora fazendo uma exposição prolongada com projeção ou escrevendo no quadro, o aluno só está pensando no joguinho, naqueles desafios, naqueles momentos eletrizantes que tudo muda a cada momento, não é? Não tem nada estável, mas aquilo o domina. Então nós temos que competir até com isso. Como? Tendo uma aula eletrizante, uma aula agradável, bonita, movimentada, protagônica, o aluno
produzindo coisas o tempo inteiro. Isso é didática. Isso é a arte do professor. Se ele não aprendeu, vamos ajudá-lo a aprender, mas é o ofício dele. É o ofício dele. Que é para dar uma aula mecânica, dar uma aula que apela à memorização, que concentra-se na exposição majestática do professor, o computador faz isso muito melhor do que nós. Faz isso muito melhor do que nós. Então, nós temos que superar essas coisas. Bom, aqui a matemática é mais do mesmo, não precisa repetir. 9º ano, lá é 5º. Tem as escalas aqui, pedagogos, matemática até o 5º ano, até o 9º ano, língua portuguesa até o 5º ano, até o 9º ano. Voltando às prateleiras. Então, tem a prateleira dos anos iniciais. Para a língua portuguesa, até ali, para lá, matemática. Tem a prateleira dos anos finais. Língua portuguesa, matemática. E a prateleira última do ensino médio. Língua portuguesa, matemática. Você olhando da esquerda para a direita, você tem um conjunto de habilidades. Por exemplo, para o 1º ano, língua portuguesa, alfabetização, com 5 eixos: oralidade, leitura, escrita, gramática e educação literária, são 44 habilidades. Digamos que a gente faça um resumo, uma compactação, para trabalhar com 30 habilidades, como o currículo de Minas Gerais fez. Vá lá. É um trabalho razoável, mas eu acho que podia ser um pouco mais exigente. Mas que seja como for, está de bom tamanho por enquanto. Depois nós temos que superar. Eu vou trabalhar 30 habilidades durante um ano. Vou combinar toda semana oralidade, escrita, leitura, gramática e educação literária. E não vou trabalhar cada dia, não, eles são integrados. Eu tenho que trabalhar essas habilidades. Como é que os alunos vão aprender a desenvolver a oralidade? Oralizando. É igual andar de bicicleta. Como é que se aprende? Andando. Vai cair, vai. Oralizando. Como é que eu introduzo a oralidade em sala de aula? Por exemplo, eu passo para casa todo dia. É meu cânone. Para casa é todo dia, não é de vez em quando. E como é que eu corrijo? Nenhum problema a professora dar o visto no caderno, olhar quem fez, quem não fez, mas os alunos já sabem. Todo dia serão chamados 3 alunos aqui. Eles vão sentar e fazer um painel. Leiam o cabeçalho. O que é cabeçalho, professor? Explica que é o comando da questão, já estão aprendendo vocabulário. Todo mundo entendeu o cabeçalho? Todo mundo entendeu. Pedro, A, B, C, D. Qual que é a resposta certa? Pedro, letra C. Está certo. Explique para a turma por que é a letra C. Ele vai explicar à maneira dele, como uma criança. Você pode dar um nozinho no Pedrinho. Pedro, se a resposta certa e única certa é a letra C, agora explique para a turma por que não é a letra A. Ele não esperava por essa. A professora tem que estar preparada para fazer isso. Daqui para frente, eles vão saber que essa pegadinha vai ser feita. Eles vão se preparar para isso. Isso vai virar um jogo que vai eletrizar a turma e vai ficar todo mundo atento. Aí passa para o segundo aluno, já começa a dar um debate entre eles. Quando você incrementa a oralidade na forma de diálogo entre os alunos, o que é que os alunos estão aprendendo? Primeiro, desinibição psicológica para falar em público. Segundo, a hora certa de falar para respeitar o direito de fala do colega. Ética. Terceiro, rapidez de raciocínio. Quarto, lógica. Quinto, construir argumentos em situação social de diálogo. Vai juntar conhecimento da matemática, da história, da geografia, da língua portuguesa para construir um argumento para apresentar a sua resposta à questão que está em debate. A oralidade não é só a oralidade formal, é tudo isso. Vocês já repararam quantas competências e habilidades os danadinhos estão desenvolvendo quando tem essa oportunidade? A questão é, quantos professores brasileiros passam para casa todo dia? Mesmo os que passam, quantos professores brasileiros formam o painel de debate? Ah, vai me tomar 15 minutos da aula, mas isso é o momento mais nobre da aula. Quem está dando a aula é o aluno. Olha que coisa maravilhosa. Está perdendo tempo. Que tempo? Que tempo? Está expondo, aprendendo, interagindo e etc. Na hora que a professora domina isso, a coisa vai embora. É o que a Magda Soares chama de didatização.
A arte do professor não é o domínio intelectual dos conteúdos. Isso todos nós temos. A arte do professor é a transposição, é a didática, é essa a questão. Escolheu ser professor, meu amigo, minha amiga, então seja muito bom. Você escolheu, não escolheu? Alguém lhe impôs isso? Não. Você foi contratado, não foi? Você aceitou o contrato, assinou voluntariamente. Então, seja bom e seja ótimo. Nós não podemos abrir mão disso. E me permitam dizer com toda a fraternidade, vocês não são apenas mais um educador na escola. Pela posição de vocês, vocês são líderes educacionais. E o líder, para ser líder, tem que liderar. O líder nunca deve ser chefe. Chefe significa baixa inteligência e incapacidade de interação. Gosta de mandar e gosta de ameaçar e gosta de formar grupinho ao redor, os protegidos. Isso é o chefe. Chefe é mais ou menos um neurônio conversando com o outro. Nós temos bilhões de neurônios. No chefe, só 2 neurônios funcionam. A inteligência não entrou ali. Outra coisa é o líder. O líder, os neurônios todos funcionam e o coração vai junto. É a razão e a paixão, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você sabe lidar com conflito, com tensão, com a idiosincrasia, com aquele que vai só ali pela negatividade, tentando atrair adeptos para a negatividade, que isso aqui não dá, negócio de planejamento semanal de aula, isso não está com nada, isso é invenção da secretaria, eu vou fazer do meu jeito, como eu sempre fiz, e tal, e tal, e tal. Isso a gente vai conviver por mais alguns meses na rede. Até o segundo semestre isso vai acabar. Vai acabar por quê? Porque a maioria vai fazer certo e a turma do deixa disso, que isso aí passa. Todo ano é assim, falam coisas desse tipo, não vai acontecer nada. Na hora que eles perceberem que a coisa é séria, eles vão mudar, não é por convicção íntima, não. Eles não vão mudar porque vão se tornar altruístas da noite para o dia, não. Eles vão mudar por egoísmo. Só que o egoísmo deles vai mudar de sinal, do negativo para o positivo. Eu vou agir como a escola está propondo, como os meus colegas fazem, que se eu não fizer assim, eu vou ficar mal na fita. Para não ficar mal na fita, ele muda. Ao mudar, ele vai aprender coisa nova. Se aprender, ele vai gostar. Se ele gostar, ele vai mudar verdadeiramente. Por isso é que nunca devemos fazer julgamento definitivo do ser humano. Ser humano é um mutante. Para o bem ou para o mal, ele muda. Ele muda. E se ele não mudar, ele morre. Né? Morre em vida. Ok? Deu para perceber isso aqui, mais ou menos? Deu para ter uma noção geral? Tá? Como é que vocês vão dominar isso para valer? O próximo módulo 2 de vocês, alguém coordena lá na escola e põe isso em debate com essa escala até todo mundo entender. Todo professor tem que entender isso. Se ele não entender, quando a nota da Prova Brasil chegar na escola, ele não vai saber interpretar aquela nota, o que ela quer dizer. Ou vai achar, porque o IDEB da escola dele cresceu 3 décimos, que vitória maravilhosa, não vai entender o que significa o crescimento de apenas 3 décimos ao invés de 1 ponto. Tá ok? Bom, aqui agora eu vou lhes apresentar um conjunto de fundamentos de natureza, todos eles pedagógicos, que tem a ver com gestão pedagógica da escola. Vocês vão ver que cada um dos fundamentos que eu vou lhes apresentar, todos vocês já conhecem cada um deles. Rigorosamente ali, talvez não apresente nenhuma novidade para vocês. Qual é a novidade que está aqui? A sistematização. Eles estão todos juntos. E as correlações que há entre eles. Essa é a novidade. Ponto 1. Para aplicar bem a Base Nacional Comum Curricular na escola. Elaborar os planejamentos semanais de aulas e aplicar metodicamente as sequências didáticas. 2 pontos. Didatizar o ensino e aplicar as sequências didáticas em sala de aula para encorajar e garantir o protagonismo e o aprendizado esperado dos alunos. Eu falei já sobre isso. Vocês me perguntam, o que são sequências didáticas? Eu sou professor e vou fazer o meu planejamento.
Semana 1, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Que habilidades vamos trabalhar nessa semana 1 em língua portuguesa? Eu seleciono 4 habilidades de diferentes eixos. 4 habilidades. Até aí, o computador faz isso igualzinho a gente faz, não tem mérito nenhum. Você está copiando da BNCC. Apenas selecionei as habilidades segundo a sequência de habilidades, tal e qual essa sequência aparece no texto da BNCC. Por enquanto, então, eu, professor, não elaborei nada. Segundo momento. Agora eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Agora eu vou entrar na didática. Eu sei quais didáticos que a escola tem. Ela tem mapotecas, ela tem esqueleto, ela tem as partes do corpo humano, ela tem o sistema solar, ela tem uma série de em sala de aula. Eu estou chamando de recurso didático aquele que tem na sala de aula ou que eu consigo levar para dentro da sala de aula, trazendo da biblioteca, de onde ele estiver. Para distinguir de recurso pedagógico, é apenas uma diferenciação arbitrária para facilitar o entendimento. O que eu vou usar na segunda-feira? Eu vou trabalhar educação cartográfica. Supostamente eu vou levar desenhos, vou levar mapas, vou levar diagramas e etc. Então eu vou usar recursos didáticos ou vou projetar, de acordo com o meu planejamento. Usar projeção durante 3, 4 dias, exercício em dupla, individual e assim por diante. Recursos pedagógicos são aqueles disponíveis na escola, mas eu não consigo levar para dentro da sala de aula. Por exemplo, o parquinho, a biblioteca, onde houver o laboratório de informática, onde houver a brinquedoteca, a quadra coberta e assim por diante. Se houver um laboratório de ciências ou uma sala ambientada para o ensino de matemática ou língua inglesa ou o que seja, eu não tenho como levar aquilo para dentro da sala de aula, eu levo os alunos até lá. O que a escola tem? É o que a escola tem, não é a idealização, não. Eu anoto o dia que eu vou utilizar. Converso com a coordenação pedagógica para que haja uma compatibilidade no uso daquele equipamento. Recursos tecnológicos. A escola só tem 2 data show e tem 10 professores. Então vai dar engarrafamento. Então tem que ter uma compatibilização horária. Eu vou usar o data show todo dia? Quantas vezes? Em que aulas? Vou usar 3 dias da semana e assim por diante. Computador, pendrive, vou usar filme, recursos tecnológicos de um modo geral. Até aí é trivial, problema nenhum. Anotar, vai usar e usar. Aí vem o mais importante, sequências didáticas. Vamos pegar a língua portuguesa. Eu vou fazer leitura de leite nessa semana. Sabe como é que é feita a leitura de leite nas escolas municipais de Sobral? Uma vez por semana, ela é feita pelo diretor da escola. Ele não precisa ser professor de língua portuguesa, às vezes é professor de física. Ele faz a leitura de leite com os alunos, inclusive, do primeiro ano. O diretor, para quê? Para dar o exemplo, para marcar para a escola inteira a importância central, crucial da leitura. Da leitura. Nós vamos ter quantos episódios de leitura de leite? Vamos ter quantos episódios de leitura de poema com a musicalidade que o poema tem? Vamos reunir os textos estudados e fazer uma dramatização na sexta-feira que os alunos adoram? Vamos fazer a dramatização como? Imaginemos um texto que contenha 3 personagens. Um personagem muito amargo, muito triste, um personagem excessivamente alegre e um personagem mais sóbrio. Como é que você representa a tristeza? A boca fica assim, igual no teatro. Como é que você representa a alegria? A boca fica ao contrário, assim, sorridente, né? Aí o primeiro aluno vai chamado à frente, vai interpretar, pode estar fantasiado ou não, com um cenário ou não, o personagem amargo, triste, usando somente a expressão facial e o corpo paradinho. A sala inteirinha fica observando. Expressão facial.
O segundo aluno, expressão facial. O terceiro, expressão corporal. Agora pode botar música, pode botar dança. Por que nós usamos na nossa sala de aula somente, com frequência, duas formas de comunicação, de expressão? A escrita e a fala. Por que nós não usamos a música, não usamos o desenho, não usamos as artes, a pintura, a escultura, não usamos a dramatização, não usamos a expressão facial, a expressão corporal e assim por diante? Isso são expressões, isso está na BNCC, não sou eu que estou inventando. Os alunos adoram, e vocês também adoram, o professor também adora. Você torna a sala de aula mais prazerosa, mais alegre. Não é circo, não. É no momento certo, na dosagem certa, e vamos fazendo isso, né? Então, as sequências didáticas são isso. Qual que é o dia da redação? Os alunos vão escrever, num tempo certo, uma redação, dependendo do ano da escolaridade, em 20 linhas, com um tema que é dado, ou dois temas. Ah, mas o aluno não escreve. Não escreve porque não tem o desafio, não tem a regra, não tem a sequência. É muito difícil o aluno escrever, pegar num lápis, pegar numa caneta, está acostumado com o celular, agora não tem celular. E ele não tem o computador diante dele, é no lápis e na caneta e no papel. Você pega um tema e propõe aos alunos. Pode fazer uma letrinha de hip hop. Se escrever uma letrinha de hip hop, por pior que seja, o importante é que escreveu, o importante é que fez. Pode fazer um texto com colagem, desenho e frases, enfim. Vocês vão experimentando toda semana, mas tem que ser toda semana. Observem em um mês como é que mudou. Observe em 2 meses como é que mudou. Observe em 3 meses como é que mudou. E observe depois a autonomia de escrita e o gosto pela escrita que esses alunos vão adquirindo. Introduza a troca de carta, escreve uma carta para o aluno de outra escola e assim vai. Agora, se não fizer, mas eu tenho que levar muito material para casa para corrigir. Não vai. Você é professor de uma turma, você vai levar as redações de uma turma. Ou você pode fazer também o seguinte, troca a redação com o colega. Agora nós vamos fazer a correção da redação do colega nesse momento na sala de aula. Titulação, paragrafação, maiúscula e minúscula, uso de pontuação e assim por diante. Faça isso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, os alunos vão entender o que é título, o que é parágrafo, maiúscula, minúscula, vão melhorar a pontuação e assim por diante. Se não fizer, não vão fazer, não vão aprender. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou seja, nossos professores têm que sair, como diz Guimarães Rosa, do range-rede e entrar no áspero do moquém. O que é o áspero do moquém? É a mulher indígena ou a mulher ribeirinha do São Francisco ralando mandioca naquele ralo e o braço dói e o ombro dói e rala a mandioca toda para a comunidade comer, ter o almoço, ter o jantar. Sair do range-rede, que é a moleza, né? Ficar na rede, e entrar no áspero do moquém. O que é o áspero do moquém? Fazer bem o planejamento e executar melhor ainda. Não é áspero do moquém, é uma maravilha, é um grande prazer, é uma grande alegria. Quando o professor domina isso e observa os alunos aprendendo, não pode ter uma alegria maior. O professor que não faz, ele vai ter adoecimento psíquico. Vai ter. Por quê? Porque no fundo, ele não fala para ninguém. Mas lá dentro do seu ser, da sua autoconsciência, ele sabe que ele não está contribuindo para que o aluno aprenda. E ele vai ter um adoecimento psíquico, porque isso é uma dor emocional muito grande. E ele não vai suportar se ele não superar. Então, essas coisas a gente vai tocando o barco. 2, semanalmente, às sextas-feiras em sala de aula, avaliar, deixa eu acertar aqui o ponteiro, avaliar o aprendizado de cada aluno e registrar os resultados na matriz de monitoramento do aprendizado existente em seu computador de uso pessoal que o professor precisa utilizar em sala de aula. Eu tenho 2 netas americanas e 2 netas francesas, então eu, como bom avô, morrendo de saudade das minhas netas, apesar do câmbio, eu faço um esforço daqui, um esforço dali, para poder visitar minhas netas, né? 1 vez por ano, eu e minha mulher. E eu vou levá-las à escola, vou buscar na escola, entro na escola, converso com a diretora, converso com a professora, entro na sala de aula. Estou falando de escola pública. Minhas netas americanas estudam em escola pública, minhas netas francesas estudam em escola pública.
Todas as salas de aula das escolas das minhas netas têm um computador de uso comum em cima da mesa. Cada professor tem o seu diretório. E ali tem as matrizes de registro. Eu trabalhei uma semana com os meus alunos. Usei as sequências didáticas, tudo isso que nós falamos aqui. É claro que eu observei quão bem meus alunos aprenderam e aprenderam o quê? Ou tiveram dificuldade em que cada um. Se eu deixar isso para registrar quando for a nota bimestral, eu vou cometer arbitrariedade em cima de nada. Eu vou fazer uma apreciação completamente arbitrária, subjetiva do aprendizado de cada um dos meus alunos. Então, o que eu faço? Eu tenho uma matriz aqui que eu não preciso escrever nada a não ser A, B, C, D, que depois eu vou converter em nota. Nada mais do que isso. Sobre o domínio das habilidades trabalhadas em sala de aula e com bem cada um dos alunos aconteceu. Dentro da aula, A, B, C, D. Propõe uma tarefa, eles estão realizando, eu estou observando e já estou registrando o que eu observei até então. Por que nós não fazemos isso? Porque nós não temos método de trabalho. Nós somos da cultura da oralidade e da memorização. Não somos da cultura da escrita e do registro. Nós somos iguaizinhos índios. Índio gosta de dançar. Eu trabalhei muito com índio. Trabalhei na Amazônia com índio. Dancei para o resto da minha vida. Não preciso dançar, eu adoro dançar. Mas dancei, adoro, é dançar, é oralidade, é cantar, mas registrar, a não ser desenho. Gosto muito de desenhar. Isso tem que mudar. Por que o professor brasileiro não registra? Não registra, o aluno está aqui, não registra. Como é que vai dar nota no bimestre? Prova, prova, prova e o tal do trabalho. Alguém acredita no tal do trabalho? Ninguém acredita, está mais do que desmoralizado. Como é que eu dou nota ao meu aluno? Vou até antecipar aqui. Eu vou fazer uma prova mensal, 6 pontos. Vou fazer uma prova bimestral, eu estou falando aleatoriamente, 6 pontos. São 12 em 25. Eu não estou pedindo uma redação por semana? Não são 4 no mês? Não são 8 no bimestre? Eu peço ao meu aluno 8 redações e não dou a ele 3 pontos pelo esforço e pela qualidade da redação? Se eu não der, ele não vai fazer. A professora não está valorizando o que eu faço, embora ela peça. Eu pego o para casa todo dia e corrijo o para casa todo dia em painel de debate. Eu não vou dar 3 pontos para o meu aluno? Se ele fizer 3 questões por dia, são 15 por semana. São 60 por mês, são 120 questões em 2 meses. E eu dou um pontinho para ele, eu não dou nada. Isso vale ou não vale tanto quanto o equivalente a uma prova? Ele não está dando a prova, o testemunho de que ele fez o para casa e corrigiu no painel de debate, e isso não vale? Então eu tenho 12 mais 3 da redação, 15, mais 3 do para casa corrigido nos painéis, são 18. Com cálculo e resolução de problema, posso ter mais 3, são 21. E completa mais 4 até chegar em 25. Mas isso é anotado toda semana. Toda semana é anotado. Quando eu vou dar a nota no final do bimestre, de 0 a 25, eu estou dando uma nota exatamente merecida pelo aluno. Não tem margem de arbítrio nisso. Não tem subjetividade. Eu registrei. Né? Professor tem que avaliar quão bem o aluno aprendeu. Se o professor fizer isso aqui, me permitam dizer, daqui a 2 anos, nenhuma escola brasileira vai precisar de professor recuperador. Nenhuma, nenhuma. Não existe professor recuperador na rede municipal de Sobral. Não existe. E já tem 70 municípios do Nordeste que estão no mesmo patamar de Sobral. Se o professor fizer isso semanalmente, quando ele sabe que o recuperador está disponível, não estou dizendo que não deva ter, mas é uma exceção. Eu sou professor, tenho 20 alunos diante de mim. 5 são avançados. 10 são proficientes e básicos. 15. Mas tem 5 muito críticos. Eu vou dar aula para 5, mais 10. Os muito críticos eu mando para o recuperador. Eu sou professor?
Eu escolhi 3 segmentos. Excluí o outro, ao invés de trabalhar com todos e, inclusive, cruzar aluno avançado com aluno em situação muito crítica, dependendo da sequência didática que eu vá utilizar. Se isso continuar, o professor, daqui a pouco, vai terceirizar os problemas para o recuperador, e haja recuperador. Daqui a pouco tem uma pilha desse tamanho de recuperador. Eu quero ver a secretaria dar conta com o orçamento. Como é que vai fazer? Se isso continuar, daqui a pouco, os pais vão para a rua e vão dar razão à extrema-direita brasileira, que detesta a escola pública, detesta tudo que é público, desmerece a escola pública e vão defender privatização. Pai de pobre, hein? Pai de pobre. Não tem pobre aí acusando o Estado que não quer INSS, que não quer pagar imposto e tudo mais, achando que é empreendedor, não tem casa própria, não tem dinheiro para pagar aluguel, está pagando 72 prestações de uma motocicleta de 7.500, corre pelas ruas 12 horas por dia para entregar pão, entregar pizza, entregar papel, entregar documento e tudo mais, fatura 4.000, pega a namoradinha, leva no restaurante caro aqui, com roupa bacana, e queima tudo a cada mês e a vida continua. Quando chegar aos 25 anos, está exaurido, se não foi para o hospital, e vai cair na real. Qual é a real? O Uber de motocicleta e o Uber de carro vai acabar. Sabe por que vai acabar? Já começou a entrar em São Paulo. Entrega de pizza, entrega de documento, entrega de qualquer coisa vai ser feita por drone. Você mora num prédio de apartamento no 3º andar. Estou na 2ª janela do 3º andar, da esquerda para a direita. Você espera, o drone chega na sua frente, você pega seu sanduíche, já pagou pelo cartão, acabou. Vai acabar o emprego de Uber, de motocicleta, de carro e tal. E o empreendedor vai fazer o quê? Não quis estudar? Não, eu vou ganhar dinheiro. Não vou estudar. Não vou estudar, eu vou ganhar mais do que um engenheiro com Uber e tal, e tal, e tal, e tal. Eu estou falando isso de jovem, pobre, puseram na cabeça que todo mundo é empreendedor. Ah, não quero ter patrão. Se for um patrão carrasco, é bom não ter mesmo. Mas se for uma pessoa decente, eu não vejo, em princípio, nenhum problema. Né? Mas isso virou uma mania. Virou uma mania. E quem é o inimigo? O inimigo é o Estado, porque cobra imposto. Se não cobrar imposto, como é que vai ter? Cuidado com o meio ambiente, cuidado com a infraestrutura, educação pública, o SUS funcionando e assim por diante. E não querem pagar imposto. Isso generalizou. E esse discurso entrou em igrejas, entrou no alto empresariado, espalhou-se e virou ideologia no Brasil. Virou ideologia no Brasil, mas isso não tem muito a ver com o nosso assunto aqui, não. 3. Organizar a sala de aula como um ambiente de aprendizado. Alunos precisam interagir entre si, já falei sobre isso. 4. A realização do aprendizado esperado dar-se-á se, e somente se, o professor encorajar e valorizar a prática de atividades em sala de aula. Já falei sobre isso. Perdão. Opa, aqui eu saltei. Está indo para frente? Ó, só está indo para frente aqui. Você me dá um... Hein? Ah, será essa? Não. Melhor você me ajudar aqui, que eu fiz uma bagunça. Eu quero voltar no 5. É especialmente relevante pelos impactos culturais e pelos bons resultados de aprendizado rapidamente observados, o professor passar diariamente o para casa. Falei sobre isso, mas vou falar um pouco mais. No outro encontro nosso, eu vou lhes mostrar a mais importante pesquisa aplicada à educação feita no Brasil. Chama-se o Efeito Escola. Ela foi aplicada em 2001. Vocês vão ver o peso, a importância do para casa na formação do hábito de estudo e a transformação do hábito em gosto por estudar. O impacto no aprendizado do aluno. Eu até já entendi o que aconteceu, porque no meu tempo de grupo escolar, do antigo ginásio, do antigo curso científico, nós tínhamos arguição oral todo dia.
Eu não domino o francês, mas eu quebro o galho com o francês. Onde é que eu aprendi? No ginásio. Porque tinha arguição oral toda semana e o padre cisnando não era fácil. Você tinha que estudar, você tinha que fazer redação, você tinha que ler literatura em francês no ginásio. No ginásio. Você tinha ditado, você tinha, chamava composição, vinha da música. Sabe quantas composições eu fazia no antigo ginásio? Era 5ª ou 8ª série na época, ginásio. Fazia 3 composições por semana, não era em folha pautada de caderno, não. Vocês lembram do papel almaço, que tem mais ou menos 40 linhas? Você tinha que escrever uma página de papel almaço por composição, 3 por semana. Eu aprendi a escrever razoavelmente bem, graças a isso. Leitura era direto. Leitura literária era direto. E isso acabou. Tinha tabuada. Tabuada nunca fez mal a ninguém, sempre ajudou. Ditado sempre ajudou. Redação sempre ajudou. Tudo isso sempre ajudou. De repente aboliram tudo, em nome de não sei o quê. Aboliram até o para casa. Aboliram até o para casa. Foram abolindo, e agora tem a redescoberta de tudo que deu certo no passado. A BNCC não veta, não objeta nenhum desses recursos. Tudo que serve à aprendizagem é igualzinho à lógica do índio. Todas as águas que descem da montanha são igualmente ótimas. É isso, problema nenhum. Então, aqui nós já falamos do para casa. O impacto do para casa. Ao utilizar de modo combinado diferentes atividades didáticas em sala de aula, o professor forma por semana uma sequência didática. Por quê? Porque o aprender é igual ao conhecer e o saber fazer, que eu já falei também. O 8. Sempre com foco no aluno e enfoque no aprendizado esperado, pedagogo e professor precisam observar o progresso de cada aluno e disso fazerem registro. Olha, o Lucas tem várias fotos. Eu sou consultor, como eu disse, em 4 municípios. Eu visito uma escola, às vezes eu entro em sala de aula, eu tomo leitura de aluno. Peço licença, obviamente. Temos que tomar leitura de aluno, verificar a habilidade de cálculo de aluno, verificar a habilidade da professora para cumprir o planejamento de aula, as sequências didáticas que ela usa. No momento oportuno, depois, você, pedagogo, conversa com o professor, uma conversa amistosa, mas você vai dar a orientação. Elogia, aplaude pelas coisas boas que aconteceram, mas aqui, quem sabe você poderia utilizar tal recurso e tal, e tal, e tal. Você vai orientando construtivamente numa parceria e vai conquistando a pessoa. Você não vai chegar numa posição doutrinal e dizer isso é errado, isso aqui é certo. Você vai com a habilidade que vocês têm, mas exercendo liderança. Né? O processo é processo de ensino e aprendizagem. O primeiro nível fundamental de monitoramento é o que o professor faz em sala de aula de segunda a sexta e conclui a semana avaliando quão bem o aluno aprendeu e aprendeu o quê ou não aprendeu o quê. Se está no computador, ele pode mandar por e-mail na hora para quem? Para pedagogo ou pedagogo que o coordena. Então, o pedagogo e a pedagoga pode também monitorar através do monitoramento que o professor faz, além da visita direta à sala de aula. O segundo monitoramento, que não é menos importante, é o de vocês frequentando a sala de aula. A partir do momento que o professor sabe que o pedagogo fará visita programada à sala de aula, usando uma metodologia de registro, a relação muda, pois não, a relação muda e torna-se mais construtiva. E o nível 3 é a equipe pedagógica da secretaria, talvez com frequência de um mês, frequentar as escolas. Caminhando para terminar, nós temos um modo de avaliar o aprendizado, que eu comentei também. Eu falei de modo rápido como distribuir 25 pontos, sugeri uma prova mensal, 6 pontos, uma prova bimestral, 6 pontos, pode ser um pouco diferente disso, sugeri 3 pontos para as redações,
sugerir 3 pontos para o para-casa e a correção do para-casa em painéis e os outros complementos até chegar em 25. Você não doa ponto para aluno, você não arredonda ponto de aluno. Já que vocês têm a notação numérica como é a correta, você não entrega 1/10 para o aluno se ele não merecer. Você não entrega ponto para o aluno, você não arredonda. Eu sou completamente contrário à aprovação automática. Isso tem que acabar no Brasil. Senão a aprovação automática acaba com a educação básica. Mas isso aí é um processo mais complicado. Aí falo da distribuição dos pontos. Aqui, metas, a escola e as metas. Escola tem que ter meta semanal de leitura. Quantos livrinhos de literatura infantil as crianças da pré-escola vão ler? Ler, que eu digo, é ler identificando cores, formas geométricas, figuras, desenhos, letras, palavras e tal, nesse processo. Quantos livrinhos de literatura a criança do primeiro ano vai ler por semana? Meta de leitura da escola. Que seja mas a escola tem meta, está claro para todo mundo, está escrito numa parede e todo professor cumpre a meta de leitura. Isso é monitorado pelo pedagogo. Meta semanal de escrita. Todo aluno da escola escreve. Toda semana. Se é uma redação ou se são 2, é outra questão, mas pelo menos uma. Metas médias bimestrais. Professores do 1º ao 9º. Terminou o 1º bimestre, vai terminar em abril, meados de abril. Vocês coloquem do lado de fora, num quadro, a média da turma, língua portuguesa e matemática. Podem concentrar em língua portuguesa e matemática. Digamos que na sua turma de 1º ano, turma a média em português tenha sido 6, em matemática tenha sido 5. 1º bimestre. Meta para o 2º bimestre. Meta, língua portuguesa, 7, matemática, 6. Professor, o que vamos fazer para os alunos passarem de 6 para 7, em média, em português, e de 5 para 6 em matemática? O que vamos fazer de diferente e de melhor? Quando nós não temos meta intermediária de processo, Guimarães Rosa, o real não está na entrada nem na saída, ele se dispõe no processo. Ao término de cada bimestre, meta para o próximo bimestre, até o final do ano. Eu coloco para a nossa escola, vamos passar, a escola teve IDEB 5, vamos passar para o IDEB 6 em 2025. IDEB 6 é lá no final do ano. Como é que eu vou de março até novembro para alcançar 6, se eu não tenho meta intermediária? É pensamento mágico. Eu não tenho verificação de progresso. É pensamento mágico. Meta não se autorrealiza. Isso, gente, é absolutamente fundamental. Os alunos adoram. E um aluno começa a controlar o outro. Você está faltando muito, está prejudicando. Você está conversando muito, tem que fazer a tarefa coletiva e tal. Nós temos que alcançar a meta. Os próprios alunos se envolvem mais. Meta para a Prova Brasil e para o IDEB. Meta para a Avaliação Nacional de Alfabetização. 1º ano de alfabetização. Tem gente que fala assim, a alfabetização é até o final do 2º ano. Está errado. A alfabetização é do 1º dia de aula no 1º ano até o último dia de aula no 2º ano. Os alunos que concluem o 1º ano, eles têm que ler texto com palavras simples, artigo, preposição, conjunção, palavras simples com muitas vogais e no máximo 3 sílabas, sem a complicação do BL, do PR, do BR e tal, 100 palavras marcadas em 1 minuto. Os portugueses é que criaram essa metodologia. Está todo mundo adotando, e certinho. 2º ano, já pode passar para 110. 3º ano, pode subir para 120, o tipo de texto muda. Até chegar no 5º ano, 140 palavras com um texto mais complexo em 1 minuto. Se leu, é porque tem fluência. Se tem fluência, compreendeu. E faz leitura antecipatória. Antecipa, adivinha o que a frase vai dizer. Né? Como é que faz isso? Se fizer, de preferência, todo dia. Leitura é todo dia. É todo dia, não é de vez em quando. Né? 1º ano, 100% dos alunos com leitura fluente. Ah, não deu 100%, deu 90%. Parabéns, professor. É um bom resultado. Como é que nós vamos fazer com os 10% que ficaram para trás? Fica a pergunta no ar. Né? Se ele acompanhar toda semana
o nível de leitura, né, a proficiência de leitura dos alunos, a fluência, ele vai dar conta de chegar no 100%, ainda que nem todos os alunos leiam todos os gêneros textuais, mas leiam os mais simples, já está de bom tamanho. Terminou o segundo ano, será que os alunos vão chegar na escrita ortográfica? Não sei, no mínimo alfabética, mas quem sabe a metade pode chegar na escrita ortográfica. Sabe o que está acontecendo na escola brasileira? Puseram na cabeça que a escrita ortográfica é coisa para aluno do 4º e do 5º ano. Não é não. O aluno não sai do segundo período da educação infantil escrevendo o nome dele completo e às vezes escreve o nome da mãe e o nome do pai, não identifica pelo menos 8 formas geométricas, não diferencia as cores, não faz gráfico de barra. Por que nós vamos subestimar a inteligência e capacidade dos alunos? Está terminando, gente. Aqui é instituir as políticas públicas de formação, que já foram, inclusive, hoje apresentadas. Eu vou dispensar isso aqui porque a apresentação foi muito satisfatória. Vocês falaram também de educação integral. É a mesma coisa, é a mesma linguagem, nós estamos falando a mesma linguagem. Não basta ter a escola em tempo integral. Qual é o currículo de educação integral? Né? Lembrando que a educação integral tem a dimensão tecnológica, a dimensão estética, a dimensão ética, a formação para a cidadania, educação para a vida em liberdade e na democracia. Anísio Teixeira, Paulo Freire e a Constituição brasileira diz isso com toda a clareza. A escola tem que ter gestão democrática, a finalidade última da educação é educar para a cidadania, está lá na Constituição do Brasil. E aqui, finalizando, vamos fazer o planejamento. Colegas da educação infantil, os 5 campos de experiências, você seleciona as habilidades. Como a habilidade tem código, você pode botar por extenso ali e lá na matriz final você põe só o código. Quais habilidades vão ser trabalhadas na semana? A mesma coisa para o ensino fundamental. Você põe as unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades. Aqui é um simplificado, mas a referência sempre é a semana. Até aqui não tem novidade nenhuma. Aqui está meio bagunçado, que desformatou, mas você tem lá, turma tal, turno tal, número de alunos, semana. Não precisa nome dos alunos, não. Né? ABCD. Você vai avaliar, depois o aluno está muito bem, avançado, está crítico, como quiser. Aqui que é importante, segunda-feira. Na segunda-feira, eu vou colocar codificado quais os recursos didáticos que eu vou utilizar, quais os recursos pedagógicos que eu vou utilizar, quais os recursos tecnológicos que eu vou utilizar e quais sequências didáticas. De onde é que eu vou tirar isso? Está aqui. Eu faço essa tabela, esse quadro. O que a minha escola tem de recurso pedagógico? Eu estou usando um código, chave em vermelho, RP, recurso pedagógico, quadra esportiva, laboratório disso, sala ambientada daquilo, biblioteca, sala de arte, sala de música, um dia nós vamos ter isso, sala de multimeios, auditório, aqui tem auditório, palco com lugar para teatro, enfim. O que eu tenho de recurso pedagógico na escola? Que eu levo o aluno até lá. Eu vou usar 1, 2 ou 3. Quais dias? Eu ponho no meu planejamento aquele anterior. Recurso didático, cantinho de leitura, cantinho de matemática, teatro de fantoche, material gravado em pendrive, jogos lógicos, material concreto, material dourado, dicionários, livros paradidáticos e assim por diante. Esqueleto, mapoteca e etc. O que eu vou levar para a sala de aula durante a semana e quantas vezes eu vou levar? Não precisa ser tudo. 3, 4 coisas dessas, levo. Recursos tecnológicos, TV e computador, pendrive, data show e etc, etc, etc. Isso aqui é fácil. Agora é que vem o professor. E as sequências didáticas? Língua portuguesa. Eu vou fazer conto e reconto 1 vez ou 2 por semana. Eu vou fazer redação em sala de aula 1 vez ou 2 por semana. Que dia? Em que momento? Eu vou fazer leitura e interpretação 2, 3 vezes por semana, 4, todo dia. Eu vou fazer dramatização de um texto literário na sexta-feira. Vou fazer cálculo e resolução de problemas. Vou fazer exercícios de oralidade com um tema gerador.
Vou fazer torneio de oratória? Vou fazer momento de leitura com desenho, organização de gráficos, texto e gráfico e análise de gráfico, oficina com texto alfanumérico, oficina com texto literário e poético, elaboração de mapas, educação cartográfica, alfabetização cartográfica, leitura cartográfica, percepção de coordenadas espaciais, formulação de hipóteses, para casa, painel de debate e correção do para casa, produção de audiovisual em casa, celular em casa, você pode usar para produzir de para casa um audiovisual sobre um tema que foi gerado, né? A BNCC recomenda isso. Então, dessa maneira, de acordo com o estilo do professor, ele vai montar as sequências didáticas que ele julga mais adequadas. Ele vai ter que cumprir um planejamento semanal padronizado. Não é cada escola fazer o seu, não. O mesmo planejamento semanal de geografia para o aluno do terceiro ano das escolas dos distritos é o mesmo planejamento semanal de geografia para os alunos dessa escola aqui, que é uma rede. E a BNCC é currículo único para o país, não existem várias BNCC. Portanto, não é planejamento por escola, senão nós teremos em cada escola uma escola isolada. Nós temos uma rede. O planejamento tem que ser compartilhado. Se no momento 1 cada escola fez o seu, no momento 2 nós vamos fazer uma troca. Nós vamos verificar as melhores construções e vamos buscar um padrão, ainda que demore um tempo, que a BNCC é única, e a Prova Brasil é única. A BNCC vale do Oiapoque ao Chuí, de Natal a Rio Branco. Vale para índio, para quilombola, para todo mundo nesse país. É um padrão curricular. Não existem Provas Brasil diferenciadas. Então, a rede, para ser rede, tem que ter uma linguagem curricular unificada. Nem que levemos esse ano para alcançar isso, mas nós temos que chegar à unificação dos planejamentos semanais. Ah, mas isso engessa o professor. Falso. Todos os professores serão chamados como protagonistas autorais a cooperar e colaborar na construção dos melhores planejamentos semanais, baseados nas experiências dos professores da rede, mas tendo como métrica a BNCC. Tá? E terminando, se nós fizermos tudo isso, agora nós temos que ver, isso aqui eu até já superei, como avaliar o aprendizado do aluno. E como avaliar, eu vi aqui, inclusive, uma proposta que a equipe pedagógica fez, eu acho muito boa, eu estou falando aleatoriamente, mas digamos que seja uma prova mensal, 6 pontos. Uma prova bimestral, 6 pontos. 3 pontos para as redações. O aluno não fez 0. 3 pontos para o para casa com a correção do para casa. 3 pontos para cálculo e resolução de problemas. 2 pontos para a educação cartográfica, produção de mapas, etc, 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 etc. Tudo coisa observável com produto. Tudo tem produto. Ah, o aluno é assíduo. Vão dar ponto? Não. É obrigação do aluno. É obrigação do aluno ser assíduo. Ah, o aluno é disciplinado, vão dar ponto. Espera aí. Dá ponto para o óbvio? Não. Ele vai ser disciplinado, é porque ele está aprendendo, está sendo desafiado, está tendo que produzir coisas em sala de aula. Você quer disciplinar o aluno? É produção. É aprendizado e produção. Você quer botar o aluno em cima da carteira fazendo bagunça? Vira as costas para ele, enfileira ele e exige dele silêncio. Nós sabemos o que é que vem. E aqui, eu fui consultor em Itacarambi, é a experiência de Itacarambi que eu quero que depois vocês vejam pessoalmente, porque é uma cidade de 19 mil habitantes, 50% a 60% da população indígena, Chacriabás, 70% das famílias dependem de Bolsa Família em alguma medida, o IDEB era 5,2, ninguém acreditava em ninguém, e a rede, eu reconheço, eu fui um pouco severo lá. Eu tive que, às vezes, ser bastante severo. A rede passou de 5,2 para 6,5. É o 13º melhor IDEB de Minas. Para vocês verem como é que nós estamos mal em IDEB. 6,5 deveria ser o 100º
IDEB de Minas, é o 13º. Se fosse 8, eu estaria mais alegre ainda. Se continuar do jeito que eles aprenderam a fazer, vão chegar no 8. Eu cheguei em agosto de 2022. Eu nunca vi tamanha balbúrdia, anarquia curricular. Cada professor fazia do jeito que queria e ninguém orientava ninguém. Eu fui na prefeita, uma médica, a secretária é uma índia, boa, brava feito onça, nossa senhora, mas muito justa, não comete injustiça com ninguém. E falei, olha, nós temos que mudar o calendário escolar. Criamos 4 dias escolares em dezembro, antes do Natal. Vou contar isso aqui e terminar. Pegamos a maior escola do município, tem escolas lindas lá, obviamente não tão maravilhosa como essa, né? E fizemos assim, selecionamos os coordenadores por sala, todo mundo recebeu uma cópia da BNCC, todo mundo teve que provar até o final de outubro que leu e estudou a BNCC, fizemos para casa para isso, para professor. Quando chegou em dezembro, tinha uma turma do maternalzinho, do maternal 2, uma turma do período 1, segundo período de educação infantil, uma turma do 1º ano, do 2º, do 3º, do 4º, do 5º, do 6º ao 9º, uma turma de matemática, porque o professor é professor do 6º ao 9º, uma turma de língua portuguesa e por disciplina. Em cada turma um coordenador. Com as matrizes, essas aí e tal, vamos fazer o planejamento semanal de aulas. Antes do Natal, a rede produziu o currículo da rede, com sequências didáticas desse jeito, para todo o ano letivo de 2023. Quando chegou em 2023, ganhamos IDEB 6,5. Claro que teve resistência. Sabe qual foi a maior resistência? Não foi dos professores, foi dos coleguinhas de vocês. A maior resistência não foi dos professores, foi dos colegas de vocês. Vencida a resistência numa boa. Tanto é que me deram o título de cidadão honorário, isso e mais aquilo, eu estou indo lá. E agora, 750 quilômetros de Belo Horizonte, quase na Bahia, na margem esquerda do São Francisco. Trabalhava, em compensação à noite, comia tambaqui do São Francisco, no restaurante do Chico, uma maravilha. Enfim, adorei. Dirigia 750 quilômetros para ir, eu que dirijo, 750 para voltar. Adorei, foi fascinante. Não tem o impossível em educação. O impossível é apenas aquilo que nós ainda não tivemos coragem para experimentar e fazer. Não existe. Se vocês se determinarem que a nossa Ouro Preto vai ficar entre os 50 melhores municípios de Minas no IDEB desse ano, nós vamos ficar entre os 30 melhores. Para daqui em 2027, nós estarmos entre os 10 melhores. E em 2029, ser o melhor município no IDEB em Minas Gerais. Depende a começar de nós que estamos aqui. Nós que estamos aqui. Não é apelo ao pensamento mágico, não. É conhecimento, domínio metodológico, liderar, não transigir. E outra coisa, o professor está resistindo à sua orientação. Não vá dar demonstração de fraqueza e buscar a diretora, não. Você resolve o problema. Não foi você que criou o problema? Você não está lá para isso? Você resolva o problema. Não terceirize para o diretor que você vai demonstrar fragilidade. Resolva, aprenda a resolver. Termino dizendo o seguinte: a felicidade, a frase não é minha não está em não ter problemas. A felicidade está em resolver problemas. É de ninguém mais, nada menos que Albert Einstein. Espero que tenha contribuído com vocês. Nós vamos nos encontrar todo mês. Esse material vocês vão receber. Até a próxima. Bom almoço. Obrigado.